você que nos acompanha, você que tem interesse em nos acompanhar para meditar sobre o que é que nós falamos. Hoje eu gostaria de falar a respeito do sacramento da confissão. O sacramento da confissão instituído por Jesus Cristo, está lá em Mateus, que disse aos discípulos: os pecados que vocês perdoarem estão perdoados, os que não perdoarem estão retidos. Como descendente, são herdeiros, os sacerdotes são descendentes dos apóstolos, então herdaram a graça do sacramento ministerial, que é justamente o sacramento da confissão. Quando nós falamos no sacramento da confissão, muita gente tem usado isso como sendo um desabafo, um aconselhamento, quase que uma consulta psicológica, o que o sacramento não é. O sacramento pressupõe a rendição da alma a Deus, pressupõe o arrependimento sincero e o propósito de emenda. Sem essas três condições, não aconteceu o sacramento, pelo menos em se sentindo cristãos a serviço da graça e querendo construir esse reino de Deus dentro de nós. Para muitas pessoas que dizem assim: eu não me confesso porque o padre é um homem igual a mim. Eu não me confesso porque ele é pecador como eu. Na ordem natural, o sacerdote é uma pessoa como eu e você. Não na ordem sobrenatural. Na ordem sobrenatural, o sacerdote se distingue. Ele é um alter Christi, um outro Cristo. Ele é verdadeiramente o representante do sacerdócio real de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Por isso, não se poderia olhar para a dimensão do sacramento da confissão como um desabafo, como uma consulta ao sacerdote sobre algum assunto pessoal, de caráter, de índole moral. Nós não poderíamos ir para a confissão sem o arrependimento e sem a sinceridade de propósito para mudar aquilo que eu confesso ser pecado e que a igreja me diz ser pecado. Venial deliberado, mortal deliberado. Venial não deliberado, mortal não deliberado. Isso quem diz é o sacerdote. Até porque tem pecados, não sei se você tem essa informação, somente o bispo ou o arcebispo pode perdoar. Então, nesse aspecto, ao ir à confissão, nós não vamos para um amigo conselheiro, nós vamos para aquele que tem o poder de, em nome da igreja, por causa de Cristo, perdoar as nossas faltas. E ao sair da confissão, deve nos fazer sentir na alma o alívio do peso ali deixado, o perdão recebido, mas também a prática sincera para não voltarmos a cair naquele mesmo pecado. Tem pessoas que têm uma prática de confissão mensal, problema nenhum. A questão é se houve tempo para se emendar do pecado confessado no mês passado. Até porque uma crise de escrúpulo não é de forma nenhuma um fator que combine com o sacramento da confissão. Alguém que tem uma crise, uma síndrome de escrúpulos, que vai à confissão de 15 em 15 dias, mensalmente, ela também tem uma visão errônea. E tanto quanto alguém que nem participa do sacramento está vulgarizando o sacramento da confissão. Por quê? Porque quem está mandando é o escrúpulo. E o escrúpulo muitas vezes esconde a soberba, o orgulho, né? O escrúpulo deveria ser o fator de humildade que me leva a reconhecer os meus pecados, que me leva a reconhecer, digamos assim, a materialidade de minhas faltas, mas não tipo um prejuízo moral para que seja corrigido. Isso é o escrúpulo. Então, ninguém vai para a confissão por escrúpulo. Melhor não seria ir, diz Santa Teresa d'Ávila. Por quê? Porque a confissão, para ser válida, ela precisa que eu tenha sinceridade de propósito, de emenda, que eu tenha desejo de evitar aquele pecado confessado, que eu tenha um desejo de praticar a virtude. E assim, daqui a pouco, essa confissão é um alívio de faltas pequenas, não é? É o alívio de pecado, digamos assim, que a nossa humanidade comete, mas não de gravidade intensa, não de gravidade preocupante, porque a gente vai se habituando ao estado de graça, vai se habituando a viver na santidade. A santidade é justamente aquilo que evita em nós o pecado carnal deliberado, o pecado verdadeiramente que nos tira a presença de Deus, que mancha a imagem e semelhança de Deus que eu devo ser, que deixa, digamos assim, mancha no meu pecado, no meu batismo. Então, a vida em santidade, ela floresce como resultado dessas confissões. Mas não a confissão por escrúpulos. Não, isso esconde muita vaidade, diz Santa Teresa d'Ávila. E nós precisamos, de todas as formas, saber o que se trata
o sacramento da confissão. E também tem um detalhe que eu gostaria de terminar dizendo: eu não tenho escolha de sacerdotes. Eu vou à confissão não porque o padre é meu amigo, porque eu o amo, porque ele quer o bem. Eu vou ao sacerdote porque ele é sacerdote. Muito cuidado com confissões com padres amigos. A gente pode esconder pecados. A gente pode não narrar defeitos. A gente pode transformar o encontro em algo supérfluo, né? Animosidade, no exaltação da nossa ternura pelo padre amigo, o frei amigo, né? O ministro que é meu muito amigo. Melhor seria a confissão com o sacerdote que você não conhece. Mas para dizer o que eu disse, não há escolha de sacerdotes. Todo sacerdote é ministro da confissão. E não confundir o confessor com o diretor espiritual. O diretor espiritual necessariamente não é o confessor. E o confessor não é necessariamente o diretor espiritual. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos um catolicismo lúcido, um catolicismo de prática, um catolicismo que se expressa pelo conhecimento da doutrina da Igreja. Um grande abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.